Muito bom! Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode perder peso sem ficar com a barriga flácida, sem ficar com aquele umbigo triste, sem ficar com aquela barriguinha de avental. E sem dúvidas nenhuma, 99% das mulheres que vêm aqui no consultório, elas vão reclamar da flacidez. Algumas de forma exagerada, outras nem tanto. Fato é que ou reclama por ter ou tem medo de ter. Por isso o tema desse vídeo. E se você ainda não me conhece, meu nome é Dani, eu sou nutricionista e treinador e é um prazer inenarrável estar aqui compartilhando conteúdo com você. Vamos lá, primeiro a gente precisa entender o que é a flacidez. Dentro da estrutura da pele nós temos colágeno e também temos elastina. Beleza, não precisa se ater a esses nomes difíceis, mas você tem que entender que, além da firmeza que o colágeno pode trazer para a nossa pele, a elastina ajuda ela a esticar e a voltar ao seu estado natural. Quando você ganha muito peso, quando você ganha uma circunferência abdominal maior, você automaticamente estica essa pele. Só que aí você volta rápido, supondo que você voltou. E ali fica aquela pele flácida, porque ela não voltou ao seu estado original. Beleza. Agora, entendendo nesse quesito, a gente precisa entender como você chegou lá. Para você chegar a ter esse ganho de peso, a grande maioria das mulheres, acho que em primeiro lugar seria por uma gestação, né, que aí é muito comum. Ontem mesmo, festa de aniversário do meu filho, aí tinha uma mulher lá com uma bebê, um bebezinho bem pequenininho, coisinha mais linda, Mateu, o nome do gurizinho, e ela falou que ela ganhou 30 quilos durante a gestação. O menino hoje tem 7 meses. Então pensa assim, 30 quilos que ela ganhou na gestação e ela falou, agora que eu voltei para o meu peso original. Ou seja, ela perdeu 30 quilos ao longo desses 7 meses da vidinha do Mateuzinho lá. Por que eu estou dizendo isso? Não dá tempo da sua pele voltar tão rápido assim, mantendo toda a integridade e se manter firme. Tanto que você olha para ela, de fato, parece estar magrinha, mas vai ter uma pele um pouquinho mais flácida. E antes de qualquer coisa aqui, eu preciso ser sensato com você, que por vezes a melhor solução não é nem um tratamento estético, nem o que eu possa vir a falar aqui, mas sim, e de fato, fazer uma cirurgia plástica. Mas esse não é um tema do nosso vídeo e eu também não tenho essa expertise. Obviamente, procure o seu médico. Fato é que, dentro do que eu vou te falar, que é sobre dieta e treinamento, muitas mulheres pecam nisso. Por N motivos. É difícil seguir dieta, eu sei. Se o motivo, por exemplo, é por uma gestação, tenho filho, não tenho tempo, tenho que levar para a escola, tenho que voltar para o trabalho, tenho que cuidar da casa, tenho que não sei o quê. Realmente é extremamente difícil, mas é a solução, uma das mais assertivas. E se você for por qualquer outro caminho, Dani, vou fazer um procedimento estético, um exemplo, um bioestimulador de colágeno, só estou dando como exemplo aqui, também estética não é a minha área, mas vou fazer um tratamento estético ou vou fazer uma cirurgia plástica, de qualquer forma, os profissionais que fizerem isso para você vai te encaminhar aqui para mim para você fazer uma dieta, um treinamento. Então eu entendo que essa é a nossa base de trabalho para que você possa de fato ter um resultado efetivo. E como nós ganhamos isso? Como você pode então não ter tido filho até então e tá com uma flacidez, possivelmente por um ganho de peso exacerbado. Existe também aquelas pessoas que têm uma característica genética que automaticamente já tem essa pele um pouquinho mais molinho. Bem, quando é assim, nós podemos até chamar de um falso magro, que é aquela pessoa que ela é magra, mas ela tem aquela barriguinha. E normalmente o que falta para essa pessoa é tecido de massa muscular, que a gente vai falar nesse vídeo também. Mas olha só que interessante, antes de entender uma boa dieta que faça você perder essa flacidez, é preciso entender como uma alimentação desregrada piora o quadro da flacidez. Por exemplo,
Uma alimentação que dá muito pico de insulina, ou seja, muito açúcar, que ela faz muito estresse oxidativo, que ela te inflama, que ela inflama seu intestino, que automaticamente você fica mais constipada ou tem mais episódios de diarreia. Tudo isso faz com que piore o quadro de uma flacidez, sem contar que você tem outros problemas, né? Fora patologias, comorbidades, né? Tipo uma diabetes, hipertensão, patologias oriundas de uma alimentação errada e também de um sedentarismo, né? Mas para a grande maioria das mulheres é interessante, porque às vezes vai lá e investe uma nota num creme, né? Rosto, cabelo e tal, e não faz o básico, que é tomar uma água, que ajuda muito, inclusive, na questão da flacidez. Então, ter uma alimentação desregrada piora muito o quadro da flacidez. Isso, com certeza, você já sabe. Mas a questão do sono também. A mulher, o homem, enfim, nesse caso, quando dorme mal, eleva muito o cortisol. Aí tem alguns casos aqui interessantes. O primeiro deles é: quando você está com cortisol muito alto, muito estressado ou não dormiu bem, o teu corpo não entende muito bem o que é falta de energia, o que é uma falta de comida. Ele entende que é a falta de energia e ele precisa de mais render no dia dele. E aí o que ele faz? Ele vai lembrar você que você deveria comer mais. Então perceba aquela pessoa que normalmente que trabalha à noite ou que não dorme bem, normalmente ela tem uma característica de ser mais cheinha, de ser mais gordinha, e por vezes é por um cortisol alto, e esse cortisol alto também piora o quadro da pele dessa mulher ou desse homem nesse caso em específico. E aí, por que tantas pessoas emagrecem e ficam flácidas? Muitas vezes porque elas perdem massa muscular, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o que realmente causa flacidez durante a perda de peso? Eu separei algumas perguntas aqui. De fato, é a perda da massa muscular, obviamente. Tanto pelo esticar a pele, como não dá tempo de voltar de forma correta e sendo de forma integral ao seu estado original, como também a perda de massa muscular. Então vamos lá. A perda de massa muscular, imagina que aqui você tem a pele, aí você tem ali a gordurinha, tem a água, e aqui você tem o músculo. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e faz uma dieta muito restrita. E quando ela faz essa dieta muito restrita, ela vem e ela perde tecido muscular. A pele até vem, só que percebe que fica a mesma coisa, só que com menos massa muscular. É a mesma coisa na foto, na roupa, talvez na balança perdeu ali 4, 5 quilos, mas essa questão do músculo diminuir e a pele vir junto, vai ficar a mesma coisa numa proporção menor. Agora, a contrária é verdadeira. Nós precisamos, então, reduzir o percentual de gordura dessa paciente junto com o aumento da massa muscular para fazer com que esse tecido muscular ele venha a crescer e empurrar um pouquinho mais essa pele. Percebe que aí apresenta, só nessa representação aqui, já mostra pra gente que parece que o tecido vai ficar mais durinho, porque o músculo está empurrando. E agora vem uma questão, sabe aquela pessoa que treina e não consegue ficar definido? Geralmente é por causa disso, porque para aparecer a definição eu tenho que ter um músculo que empurra essa pele a tal ponto de aparecer a divisão muscular, entende? Então não necessariamente para reduzir esse percentual de gordura ou reduzir o tecido da flacidez ali, eu tenho que vir cortar muita comida. Isso às vezes pode piorar o quadro. Você consegue resolver às vezes um problema que é perder peso, mas na flacidez, na redução de percentual de gordura, as coisas tendem a ser mais delicadas e mais delicadas de ser feita com mais precisão. E aí entra a questão, né? Qual que é a melhor dieta, então? A melhor dieta, como eu falei anteriormente, é fazer o contrário do que você já fazia. Se você está ganhando muito peso, se você está comendo muito fast food, está comendo muito processado, está comendo muito salgadinho, está comendo muito brigadeiro, está tomando muito refrigerante, tudo isso daqui vai aumentar sua flacidez e sua pele. O primeiro ponto que você tem que entender é: tira isso da sua vida.
né? Já começa por aqui, porque só de você fazer isso, já vai melhorar muito. Pelo menos você dá um passo, acho que de 50% para frente, se você estiver nesse estado. Beleza, Dani, agora eu já saí dessa base, agora eu vou começar com a nossa alimentação. Primeiro de tudo, sempre quando eu trabalho falar sobre perda de peso no contexto em geral, eu sempre vou reforçar para você, proteína é muito importante. E nesse caso também, sabe por quê? Porque você vai lá e gasta uma nota comprando colágeno. Colágeno é uma proteína. Então você vai tomar aquele colágeno, ele vai ser degradado ali e tal, vai ser formado peptídeos, enfim, aminoácidos, e aí ele vai para o teu organismo vai formar a proteína e vai colocar aonde o seu metabolismo quiser. Não necessariamente que você vai lá, vai tomar um colágeno e ele vai lá para sua pele bonitinho. Não é dessa forma. Portanto, nós precisamos comer proteína de forma ótima. E quando eu falo de forma ótima, não é exceder e também nem comer pouco. É na quantidade exata que você precisa. Pô, Dani, mas eu não sei a quantidade. Realmente. E não é culpa sua. Você nem deveria saber disso. É a mesma coisa eu. Eu hoje tenho um carro híbrido. Então eu já não sei nada de carro mecânico. Quem dirá agora com um elétrico no meio. Então eu nem perco tempo procurando sobre isso ou querendo, né, saber mais sobre, porque eu não vou conseguir resolver os problemas do meu carro, assim como você também não deveria ficar tentando fazer a sua própria dieta. Como eu te falei, se você está naquele estado de comer tudo errado, só de você pegar e vir para esse estado de comer um pouco melhor, sair de tudo aquilo lá, você já vai ter um ótimo resultado. Estou dando como exemplo a questão do carro. Eu sei que eu tenho que trocar o óleo com a frequência correta, que eu tenho que fazer a manutenção preventiva e tal. Eu não preciso ser mecânico, eu tenho que saber disso. É a mesma coisa. Consegue compreender a metáfora? E aí o que acontece? Se você não sabe o que comer, se você não é dessa área, terceiriza isso. Por isso, eu tenho uma consultoria online, que ela tem uma duração de 3 meses. Nesses 3 meses, eu te acompanho na sua dieta, no seu treino, acompanhamento semanal. Toda semana eu estou mandando mensagem ali, a gente está conversando. Não tem inteligência artificial. Muitas vezes é eu que mando o áudio. Pô, tá acontecendo isso, faz desse jeito, faz assado. Teve resultado essa semana? Não teve? E aí você vê um resultado, você otimiza. É basicamente uma mentoria, né? Se você tem interesse, o link está na descrição aqui, me chama lá, você vai conversar com a Paty, que é além de minha assistente e minha esposa, e a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Vale a pena, vai por mim. Mas beleza, proteína vai te ajudar a ter mais saciedade. Aquela questão do colágeno que nós estávamos conversando. Se você precisar de fato de colágeno, com um consumo ótimo de proteína, o teu organismo vai formar esse colágeno, vai te ajudar em outras questões estéticas também, como ter um cabelo melhor, como ter uma pele melhor, como não quebrar a sua unha com tanta facilidade, se você tem uma pele ressecada, enfim, tudo isso já vem com a questão da proteína ótima. Beleza, Dani, agora aqui a gente já deu um próximo passo. O segundo passo é você entender que a questão da flacidez, ela tem muita inflamação envolvida. Considere a pessoa naquele quadro inicial, não uma pessoa já mais evoluída, porque pode acontecer, às vezes a mamãe foi lá, uma mamãe fitness e tal, já tem a característica genética de ter a flacidez, ela se cuida e mesmo assim tem a flacidez. Aí esse caso é um pouco mais alto, é melhor que você vá fazer uma cirurgia estética, melhor que você vá fazer um procedimento estético, porque a dieta e o treino você já está fazendo. Começa pela dieta e treino, depois você amplia os seus horizontes. Por que eu estou falando dessa questão da inflamação e tudo mais? Porque aí nós podemos entrar com alimentos anti-inflamatórios e gorduras boas pode te ajudar nesse caso. Então, a própria gordura do abacate, do azeite de oliva extra virgem, das castanhas, das nozes, tudo isso pode sim, de fato, te ajudar a ter uma qualidade melhor nutricionalmente falando e pode culminar numa melhora da sua pele também. Olha só que legal! E nem precisou gastar com o colágeno, né? E aí, o terceiro ponto, quer um cafezinho? O terceiro ponto é ter uma boa alimentação.
rica em carboidratos de qualidade. Eu não sou a favor de cortar carboidrato, são muitos os raros que eu acabo fazendo isso, muitos mesmo. Mas tem que ser carboidratos de qualidade. Então, alimentos que são extremamente inflamatórios, que dão muito pico de insulina, vou dar um próprio exemplo aqui, o próprio chocolate, doces num contexto em geral, bolo, né, aquele bolo com muito açúcar de padaria, com muito recheio, tudo isso vai fazer com que você tenha os seus picos de insulina e não sejam tão legais. Agora, frutas ajudam por ter seu composto bioativo ali, ajuda como anti-inflamatório, ajuda a te manter saciado, melhora teu intestino. Olha, se tem uma coisa que eu posso te falar, é que boa parte das patologias você consegue tratar só trabalhando o intestino. Olha só que interessante, cara. Então, você ter uma alimentação bem equilibrada em frutas, legumes, vegetais, alimentos integrais, por exemplo, nem tanto arroz integral, mas uma mandioca, própria batata. Se for no macarrão, buscar um macarrão mais integral, mas sempre combinar o seu prato ali com os vegetais. E olha só que interessante. Se você é uma pessoa que tem compulsão alimentar, a ordem de como você vai comer esse prato, vai se alimentar durante a alimentação ali, ela conta muito. Então, por exemplo, você começa lá pela proteína, aí você vai comendo a proteína bonitinho, aí você vem para os vegetais, e aí você vai para o carboidrato. Por quê? E com calma, sem pressa, né? Para algumas pessoas de bariátrica, por exemplo, às vezes a preparação para bariátrica, antes, né, na alimentação, é a pessoa aprender a comer. Aí ela vai lá, come, coloca a mãozinha, ela dá uma garfada, coloca na boquinha lá, aí ela coloca a mão embaixo da perna, mastiga lá 30 vezes, aí ela dá outra. Por quê? Porque às vezes a pessoa come tão rápido que ela não se sente saciada, porque nem deu tempo do corpo ainda perceber, liberar os hormônios de saciedade, fazer toda essa reação anorexígena, né, que é quando tira a fome, para daí ela falar, pô, estou plena. Só que até lá ela começa a comer compulsivamente. Então a ordem de como você vai comer o prato também é importante. No caso da flacidez, você precisa se alimentar bem, mas muitas vezes não necessariamente muitas vezes você vai pegar e vai precisar se alimentar melhor desde o momento de estar comendo. Entende a importância disso? E aí tem a questão do treinamento. A musculação, ela não gasta tantas calorias, mas é como eu sempre falo, que para o emagrecimento o melhor caminho para mim é através da musculação. Ele é o único caminho? Não. Quer ver um exemplo? Para flacidez, se eu faço você fazer muito cardio, lembra daquela nossa representação da flacidez aqui, massa muscular e pele? Se você faz muito cardio, você gasta glicogênio muscular, o que pode aumentar a flacidez. É uma regra? Não, mas a grande maioria acaba acontecendo isso. A musculação te ajuda todo numa questão metabólica, você ter mais espaço, por exemplo, para armazenar glicogênio muscular, e isso faz com que você possa até comer um pouquinho mais de carboidrato. Ela traz essa questão de tônus muscular que deixa a pele mais firme, então você já tratou a tua inflamação com a alimentação e agora você deixa o músculo mais firminho, o que aumenta esse tônus. Para muitas mulheres essa é a grande dificuldade porque não consegue se encontrar no treinamento de musculação. Chega na academia, tem um estagiário de 18 anos lá que fala que tudo é no pain, no gain, vamos fazer força, e não consegue compreender isso, e a mulher não tem resultado, ela não consegue executar, ela não consegue chegar a ter bons resultados. Não só por conta do profissional, mas às vezes por questão de percepção. Perceba, se eu for fazer a alimentação para você, eu vou lá e falo assim, ó, cozinhe 100 gramas de arroz, no caso pese, e coma. Não tem erro. Você vai lá, mastigou, comeu e fechou. Não tem erro. Agora, na musculação eu falo 4 séries de 10. É muito subjetivo. O que são 4 séries de 10? Nesse caso,
você não precisa ir numa intensidade, porque às vezes a pessoa vai me olhar no Instagram, inclusive se você não me segue, por favor, siga lá. Você vai olhar no Instagram fazendo força, erguendo muita carga, meu Deus, eu tenho que treinar assim? Não. Mas você tem que ter 3 pilares principais. Você tem que ter uma intensidade, né? Você tem que ter um pilar principal que é ter a tua intensidade. Mas, para isso aqui acontecer, você tem que ter a amplitude do movimento completa, você tem que ter cadência nesse movimento, ou seja, a velocidade do movimento ele tem que ser padronizadinha quando você vai para esse movimento. E o terceiro ponto é a carga. Como é que a gente associa tudo isso daqui? Primeiro vamos selecionar a carga. Pô, Dani, eu fui lá e aí eu coloquei uma carga. O Dani, eu fui lá e prescrevi para você 10 repetições. Mas nessas 10 repetições, você colocou uma carga que você aguentaria fazer 20, 25, 30. Significa que a carga está muito leve. Então você aumenta um pouquinho a carga para chegar na falha em 10 repetições. Pô, Dani, agora eu aumentei a carga e eu aguentei fazer só 6 repetições. Significa que ficou muito pesado. Percebe como que tem um range aqui? Depois que você acertou a sua carga, você se preocupa em fazer um movimento completo e em um movimento controlado. Se você acertou esses 3 pontos, aquele 4 de 10 que a gente usou como exemplo, ele se torna menos subjetivo, porque eu preciso que você chegue até lá. Até achei interessante, porque eu estou fazendo aula de canto, né? Meu sonho sempre foi cantar, sempre tive esse interesse, mas eu sempre tive um bloqueio, uma vergonha. E aí o professor estava falando, ó, na tua voz aqui, quando você for cantar, ela tem que estar quase falhando, então é estranho, porque parece que ela vai falhar, que ela vai ficar airada, né? E eu falei, que interessante, na musculação, a nossa principal missão é chegar lá para ir até o máximo da nossa execução, levando a falha. E aí quando você pensa dessa maneira, o que acontece? Se você vai até a falha, você acha que não foi bem. E não, cara, você precisa ir até a falha, independente da carga, desde que a carga que você proponha para ti, você consiga ter, então, uma boa amplitude, chegar a fazer a quantidade de repetições que eu prescrevi para você e um controle do movimento. Você encaixou esses 3 aqui, está dentro do que a gente espera. Então não tem muito segredo. Se você for trabalhar para ter uma perda de peso sem ter flacidez ou diminuindo a possível flacidez ou melhorar essa flacidez, a dieta e o treino vai ser a base do trabalho. Depois disso você pode amplificar, pensar numa cirurgia estética, mas se for o médico vai falar que você tem que fazer dieta e treino, pensar em fazer um procedimento estético, mas a esteticista lá vai falar para você fazer uma dieta e treino. Então, nesse caso, eu te recomendo mais uma vez que você entre na minha consultoria online, que lá eu te ajudo a afinar a cintura, eliminar a gordurinha das costas e o prazo de trabalho ali que a gente faz é em 3 meses. Depois, se quiser renovar, outra história. Se você gosta desse assunto sobre perder peso, te recomendo que assista esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, clica aqui e eu te vejo lá em poucos segundos.